Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, Visão Geral, que vai ao ar todos os dias, das 2h15 até as 3 da tarde, de segunda a sexta. E você pode participar e interagir com a gente utilizando o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131, 99918-3131. Vereador, nós falamos aí no finalzinho do primeiro bloco sobre a tentativa de se aprovar o projeto para que a bebida voltasse a ser vendida dentro dos estádios. No que, aliás, eu sou totalmente a favor. Mas isso aí parece que não seguiu, né? Não, na verdade o projeto está em andamento e quando nós falamos bebida, é bom deixar claro que é só a cerveja, Só cerveja, né? Claro. Cerveja ou refrigerante. Na medida em que já foi provado, já existem vários estudos que a cerveja e o refrigerante, ele acaba não trazendo violência alguma no estádio e pode contribuir sobremaneira para que os times de futebol que vivem só da renda possam também ter esse extra, né? Essa entrada de valores. Mas o projeto está andando e a nossa expectativa, a exemplo do que outras cidades e outros estados, né? Tirando o estado de São Paulo, que está sendo estudado esse assunto na Assembleia Legislativa, nós temos estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais. Tá. Principalmente na capital, em Belo Horizonte, já foi aprovado. Ou então, né, aqueles que gostam, porque, na verdade, meus amigos, é uma hipocrisia não se vender bebida dentro do estádio, né, cerveja dentro do estádio, porque o torcedor, ele toma tudo o que ele teria direito de tomar, se estivesse assistindo ao jogo lá em 1h30, 2 horas, ele toma em 10 minutos antes. Então, ele toma, já entra meio chamberlain, né? Alberto, e tem mais, o torcedor que vai para o estádio para beber não é o torcedor que nós queremos no estádio, que é aquele torcedor família. Sem dúvida. O torcedor que bebe no estádio é aquele torcedor que bebe no ambulante lá fora. Com certeza. Então ele toma todo tipo de bebida, não só a cerveja. Inclusive bebida né? vencida. Entra né? alcoolizado, entra causando problema, inclusive, para a própria segurança do evento, né? E para ele próprio também é insalubre, porque ninguém sabe como que é aquele gelo que deixa a cerveja lá geladinha, como é que foi feito, como é que não foi feito, a água, né? Agora, Alberto, se você me permite, Claro. Eu quero só dar uma explicação. Junto com esse projeto, não é apenas vender cerveja no estádio, é se fazer um trabalho educativo dentro dos estádios, com campanhas mesmo, para mostrar os malefícios da bebida sendo ingerida de forma descontrolada, os malefícios que um cidadão que bebe no estádio ou em qualquer lugar, ele possa causar no trânsito, entendeu? Então nós temos hoje a pessoa tomando cerveja no clube, num clube recreativo de final de semana, é permitido beber no clube. Por que não no estádio? Não no estádio, concordo com você. Eu estou aqui com algumas mensagens, algumas perguntas para você. Inclusive tem uma aqui que, sabe, aquele cara tirou daqui, sabe? Eu tô louco para fazer essa pergunta e aqui nem se identificou. Final do telefone 6750. Vereador, como resolver o problema de Souzas, que só tem uma ponte, só tem um acesso? É bom explicar isso aqui para quem não sabe. A Avenida Isabelita Vieira, né? Que dá acesso ao distrito de Souzas, em Campinas. Ela é interligada a Campinas por uma ponte. Uma ponte deve ter uns nem sei quantos anos, né? Muitos anos, né? E é uma ponte pequena, estreita, e que se algum problema houver ali, o distrito fica praticamente isolado, como aconteceu não faz muito tempo com as chuvas. Exatamente. A água passou por cima da ponte. Eu, inclusive, que moro em Souza, fui dormir no hotel, eu e meu filho. Não sei se você também teve esse problema, mas todos nós tivemos. E não há, existe um outro caminho, mas também é complicado o outro caminho. Alberto, eu quero primeiro agradecer a pergunta Não se identificou aqui, o telefone final 6750. Mas fica o agradecimento na medida em que essa demanda é uma demanda que eu venho trabalhando há 8 anos. Eu moro no distrito de Souzas e essa demanda nós tivemos, como você citou bem, no último mês, essa enchente causou transtornos a todos os moradores. Sem dúvida. E o que nós temos visto é o seguinte, para o caminho de São Conrado, teve essa rota alternativa, teve esse caminho alternativo, que foi a Mackenzie. Isso. Agora, para nós que não moramos ali naquela região, todas as demais regiões... E é uma população imensa, distrito, né? A gente fala nós, é a impressão que somos nós dois, né? Mas é uma população imensa. De Souza e de Joaquim Egídio. Ficam ilhados, ficam completamente vulneráveis. O que nós temos feito é o seguinte, ações para que possa efetivamente acabar esse problema. Uma delas
E eu estou tendo problema com o Congeapa, porque lá nós temos uma região de APA, é uma região que não se pode ampliar ruas, é uma região que não se pode mexer em calçadas, na medida em que nós não temos alargamento, não se pode fazer qualquer tipo de modificação. Mas nós temos uma solicitação para que haja uma outra ponte, ou para o lado esquerdo ou direito, ou na saída ali próxima do Botânico, ou do outro lado, próxima daquela ponte antiga, para que se possa ter mais uma opção. Tem que ter uma alternativa. Nós não temos aquele hoje. Caminho que tem por Joaquim Egídio, que sai ali na Dom Pedro, perto dos motéis. Ali é a CAN 127, que não tem nenhum tipo de pavimentação. Não tem. Eu tive uma reunião com o prefeito municipal no início de janeiro. Nós temos a expectativa que haja uma contrapartida do Estado, porque está incluída já na lei da APA a pavimentação alternativa. Mas tem uma ponte ali também. Ali tem aquela ponte, mas aquela ponte não tem dado problema. Não, e não tem dado esse tipo de problema. Não dá esse problema. Não é o mesmo rio e não tem dado esse tipo de problema. A espinha dorsal ali do problema de Souzas é a ponte do Retibaia. Com certeza. Não só no momento de enchente. Nós temos problema de tráfego sério em finais de semana sem também, dúvida. né? Quando é um final de semana com o pessoal, porque Joaquim Egídio é um centro gastronômico maravilhoso, Souzas também, então a população vai em peso. E ali é uma dificuldade enorme para se passar naquela ponte. A grande verdade, se é que pode ser que nós temos várias que nós podemos pegar como bandeira, é que a cidade cresceu de forma descontrolada. Sim. Então, nos últimos 20 anos, houve uma migração muito grande de pessoas que optaram em morar no distrito de Souzas. E a estrutura do distrito não foi modificada, não foi melhorada. E isso está trazendo esses impactos. E o pior é que a cada dia que passa tem piorado, né? Verdade. Bom, mas olha, não se identificou aqui, mas muito obrigado pela pergunta. É uma coisa que eu tinha muita vontade de falar exatamente para o Cirilo, porque o Cirilo é de Souzas, o Cirilo conhece os problemas e é um vereador atuante em Campinas. Vereador, ficha limpa. Você também é autor do projeto que se tornou lei, o projeto a lei da ficha limpa em Campinas. Como é que funciona? Alberto, quando foi discutido a lei da ficha limpa no âmbito nacional, para os políticos, eu fui favorável. Eu estava entrando na política naquela época, quando se discutia ter o político a exigência de ter a ficha limpa. Para não entrar pessoas lá e, sob o pretexto de ter mandato, não responderem processo crime. E eu, sendo favorável a essa lei que vigora em todo o território nacional para os políticos, eu pensei o seguinte: se o político tem que ter ficha limpa, e eu fui favorável, eu entendia que o assessor do político, aquele que tem cargo comissionado, também deveria ter. Então eu fiz um paralelo no seguinte sentido: hoje nós temos dois tipos de servidores públicos municipais. O concursado, que presta a prova e depois de aprovado, ele tem que juntar uma série de certidões para ingressar, para tomar posse na carreira pública. E nós temos o comissionado, que até então ele era apadrinhado do político. Ele conhecia o político e o político indicava ele para que viesse a trabalhar. Por uma questão de isonomia, eu falei, bom, sou concursado, tem que apresentar uma série de certidões, nós devemos exigir também que o comissionado também tenha, inclusive, e como prerrogativa, trazer os antecedentes criminais. Quando nós colocamos isso em pauta, foi no ano de 2010, eu tive muita dificuldade que esse projeto fosse aprovado. 2 anos de grandes discussões, de grandes debates dentro da Câmara e na Prefeitura, para que esse projeto em 2012 entrasse em vigor. Hoje nós temos aproximadamente 300 municípios em Campinas, 300 municípios no Brasil, que já tem a lei da ficha limpa, todos originários aqui da cidade de Campinas. Muito bom. E para nós é importante que a gente moralize o ingresso do servidor. O ficha limpa é o antecedentes criminais. É o antecedentes criminais. Para ele tomar posse, ele tem que trazer uma certidão atualizada do cartório do distribuidor criminal, informando que ele não tem antecedentes criminais nos últimos 8 anos. Mas um processo que esteja respondendo... Está sub júdice. Se não estiver transitado em julgado... Exatamente mas isso. Transitou em julgado, se ele for condenado, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Pelo menos nos próximos 8 anos que ele tiver depois de cumprido a pena. Interessante. É a lei da ficha limpa federal que vale para os políticos, nós trouxemos para o servidor. Muito bem. Então nós podemos imaginar que todos que estão trabalhando hoje em Campinas, na Prefeitura Municipal, dos órgãos
órgãos competentes são pessoas ilibadas, digamos assim, que não tem, que não tem nada que tire, desabone. que a desabone. Alberto, essa é a essência. Pode acontecer, ou por uma falha do RH da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, ou por uma manobra, artifício, meio fraudulento. Mas se descoberto... exonerado na hora. Exonerado na hora. E aí vamos ver o caso em concreto, se montou um documento público falso como sendo público, responder inclusive criminalmente pela informação prestada erroneamente. Muito bem. O Cirilo, a gente não sei nem quantas leis você tem de sua autoria e tal, mas hoje é possível, de acordo com aquilo que você respondeu no começo, que a função precípua, talvez, do vereador não seja nem compor, nem criar projetos, talvez seja muito mais de fiscalizar. É possível que o vereador passe por uma legislatura total sem ter nenhum projeto? Olha, é possível. Eu acho um pouco difícil, que é uma das premissas fazer leis, né? Se ele passou por todo um período de 4 anos e não apresentou projetos de leis, não discutiu, não defendeu, porque ele representa, às vezes, uma comunidade, um segmento. Eu sou um vereador de Campinas, sou nascido aqui, venho da OAB, eu sou advogado, necessariamente não são todos os advogados que votaram em mim, não é isso que eu digo. Mas nós temos uma consistência, uma formação jurídica que exige que a gente elabore e apresente projetos para discutir. Agora, é possível? Sim, é possível, mas algo um pouco incoerente na medida em que o mandato do vereador tem como prerrogativa principal fazer leis. Então, se ele passa por aquele período e não apresenta projetos ou poucos projetos, talvez ele não tenha se adaptado àquela função. Embora você seja advogado e você tenha falado aí, mas na verdade você não é um vereador que tem um reduto efetivo. Eu acho que você é extremamente abrangente. São votos salpicados que acabaram levando você a mais uma legislatura. Nós temos, inclusive, Alberto, eu moro hoje em Sousas, né? Mas sou nascido em Campinas, ali na região do Jardim Proença, do Jardim Guarani ali, e eu tenho votos, graças a Deus, em toda a cidade, na medida em que a gente procura trabalhar, atender as demandas da cidade toda. Isso é muito mais difícil até, mas eu sou um dos defensores do voto distrital. Eu acho que nós precisamos começar a defender uma reforma política, onde o político tenha que representar uma região. Se ele não representar a contento da população, a própria urna vai substituí-lo, para a gente moralizar a política e o ingresso do homem público. Muito bem, estou conversando aqui com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, dentro do nosso Visão Geral. Eu tenho mais um intervalo, volto na sequência. Quero abordar um aspecto interessante com ele, que eu já vi aqui de um WhatsApp que chegou, saber a opinião do Cirilo sobre a palavra do Jair Bolsonaro, lembrando pessoas que são abominadas pela sociedade brasileira. A gente fala já sobre isso aí, aguarde instante só.